A gente vai abrir agora a nossa primeira mesa com o tema Perspectivas de Desenvolvimento e o papel da tributação mineral. Eu quero cumprimentar aquele que é o presidente da entidade que promove o evento, o senhor Charles Alcântara, que se encontra presencialmente, o jornalista Lúcio Flávio Pinto, que é o coordenador desse painel, os meus companheiros de mesa, o doutor Maurício Ângelo, e especialmente uma grande honra aqui partilhar e rever, ainda que virtualmente, o professor Luiz Beluso, que é uma das grandes referências brasileiras que temos, não só na área da economia, mas também na área das políticas públicas, ele que é, de fato, um grande ícone e que recebe o aplauso de todos nós. Minhas senhoras, meus senhores, em primeiro lugar, eu quero pedir escusas, porque, infelizmente, eu vou ter de falar um pouco e vou ter de me ausentar de imediato. Nós estamos já em sessão, nesse momento, no Senado Federal, aqui em Brasília, onde me encontro, para a votação, professor Beluso, da famosa PEC dos precatórios. Será votada agora pela manhã, e nós temos de votar aqui presencialmente uma matéria muito polêmica, mas que fizemos aqui várias sugestões de alteração, que foram incorporadas pelo líder do governo, que é o relator, e acho que aperfeiçoou muito do que veio da Câmara dos Deputados. Então, eu vou pedir essas escusas, mas peço a compreensão, porque, de fato, a agenda final do ano do Congresso Nacional ela é muito intensa. Eu quero dizer que o tema que me foi oferecido, a perspectiva da volta da tributação do ICMS dos produtos primários termoelaborados, é, na verdade, uma bandeira antiga, muito comentada, especialmente nos estados do Pará e de Minas Gerais, que somos, por excelência, os maiores estados mineradores do Brasil. Na verdade, isso é uma luta antiga, uma luta que começou ao tempo ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, quando eu até ajudava no governo, fazia parte do Ministério do Trabalho, depois do Ministério da Justiça, quando foi votada a famosa Lei Candir, do professor Antônio Candir, colega do professor Beluso, em São Paulo, na academia. O deputado Antônio Candir, que foi ministro do Planejamento, apresentou uma proposta à época, muito aplaudida, muito reconhecida pela sua importância, para estimular as exportações e retirando a incidência do tributo, especialmente o ICMS, que incidia sobre os produtos minerais que eram exportados. E, ao mesmo tempo, é claro, naquele momento, concebia uma forma de compensação para os estados, através de um pagamento que a União deveria fazer pelas perdas que os estados teriam em razão dessa chamada cortesia com chapéu alheio que foi feito pelo governo federal. A concepção, no primeiro momento, aparentemente era correta. Haveria a não incidência do tributo, mas os estados seriam ressarcidos. É claro que dentro de uma complexidade procedimental dos fiscais que estão aí presentes, o corpo tributário conhece bem, da criação de créditos extremamente complicada e que o ICMS cada dia mais agrava. Eu digo sempre, professor Beluso, que se existe um imposto no mundo mais complicado que o ICMS, será difícil, porque certamente é o tributo mais complexo que há entre os países do nosso planeta. Mas, então, a matéria, naquele primeiro momento, funcionou relativamente bem. Só que é óbvio que, como só ia acontecer no Brasil, esse ressarcimento logo desapareceu. Ora, por inadimplência do governo, que não queria pagar por suas dificuldades orçamentárias, ora pela não correção do valor, ora por uma discussão que o valor que estava sendo ressarcido não era o justo. Então, criou-se uma querela, uma demanda, um conflito, uma controvérsia que se estendeu por décadas, especialmente liderado pelos estados de Minas Gerais e pelo estado do Pará, com as exportações de milhões de toneladas de minério de ferro em especial. Claro, temos outros minerais importantes. Minas Gerais, por exemplo, exporta o nióbio, que é um mineral estratégico. Nós temos mais de 90% da exportação mundial de nióbio de nosso estado, o ouro, que é exportado, como também o Pará, e outros tantos minerais. Mas o minério de ferro sempre foi mais emblemático, até em razão do dano ambiental que a exploração acaba causando. Nós sabemos que a sua exploração do minério de ferro, pela sua dimensão, pelo tamanho das jazidas, da mineração, tem consequências. E essas consequências ainda, infelizmente, se agravaram nos últimos anos com os episódios tão lamentáveis, as tragédias que tivemos em Minas Gerais, nas cidades de Mariana e de Brumadinho, com centenas de mortos, além de danos ambientais também muito graves. Então, sempre houve, nos nossos estados, essa vontade de reverter esse quadro, porque é uma frase antiga atribuída ao ex-presidente do Brasil, que foi também governador de Minas, como eu tive a honra de exercer esse cargo, Arthur Bernardes, que dizia 100 anos atrás, na década de 20 do século passado,
que na mineração, a mineração só dá uma safra, ao contrário da soja, da cana-de-açúcar, da plantação de batata, da plantação do reflorestamento ou qualquer outra produção agrícola, que as safras se sucedem ano a ano, em alguns casos até com mais de uma safra por ano. Uma vez retirado o minério, obviamente, não nasce novamente. Então, é uma só safra. Então, a perda é total. Por isso, a importância desse ressarcimento, que deveria ser não só através do royalty, mas também da questão tributária. Mas, de todo modo, infelizmente, nunca se conseguiu reverter o quadro da Lei Candir. E nos últimos anos, o que aconteceu do ponto de vista prático, que é o nosso interesse aqui? Foi apresentada uma proposta de emenda constitucional pelo então senador Flecha Ribeiro, ativo, diligente, combativo senador do estado do Pará, à época meu companheiro de partido, que eu era do PSDB, hoje eu estou em outro partido, estou no PS. Já vamos voltar, gente. Internet, problemas alheios à nossa vontade. Se de fato nós estávamos percebendo o alcance disso. Alô? Pronto? Nós voltamos? Acho que tinha caído, eu fiquei falando aqui, professor Beluso, fiquei falando aqui ao léu, como se diz, mas faz parte da tecnologia. Então, eu não sei onde parou, mas voltando ao que eu dizia, nós estávamos, de fato, com essa tentativa do senador Flecha Ribeiro, um dirigente combativo senador do Pará, que apresentou uma proposta de emenda constitucional, da qual eu fui relator, com o objetivo exatamente de retornar essa tributação. Mas houve, é claro, muitas indagações, e nós acabamos retirando a questão de semi-elaborados, nós acabamos retirando também toda a produção que não era mineral, porque é claro que a produção agrícola precisa muito desse incentivo. Houve uma grande resistência da Confederação Nacional da Agricultura em relação a essa PEC, e nós acabamos reduzindo a proposta exclusivamente aos produtos primários de natureza mineral tão somente. Então, esses produtos minerais é que ficaram objeto das emendas. O senador Flecha, ao terminar o seu mandato, a matéria foi arquivada. Então, nós reapresentamos essa PEC, com o mesmo teor, já do meu relatório, sendo relator o senador veneziano, Vital do Rego, do estado da Paraíba, que também fez um relatório favorável. Mas, nesse meio tempo, professor Beluso, senhora de hoje, o que aconteceu? Adveio a discussão sobre a reforma tributária, uma das outras lendas que nós temos no Brasil, né? A reforma tributária sempre esperada, sempre desejada e nunca acontecida. O oposto, professor, do meu título, que hoje o Atlético, se Deus quiser, vai ganhar depois de 50 anos, nós vamos reverter isso. A reforma tributária, infelizmente, ela ainda não conseguiu se consolidar. Mas, em razão da apresentação da proposta da reforma tributária, a matéria ficou, portanto, sobrestada. E no relatório apresentado pelo senador Roberto Rocha, do estado do Maranhão, o ICMS desaparece, ele é substituído pelo novo tributo, que é o IVA. E dentro da proposta do IVA, há a permanência da proibição da incidência do tributo sobre as exportações. Então, ou seja, o quadro adverso, digamos assim, continua como está hoje. E cria-se também um fundo de desenvolvimento regional para compensações, e nesse fundo há uma previsão de uma parcela específica para os estados exportadores de produtos minerais primários. Então, isso, pelo menos, voltará à discussão. E, nesse meio tempo, para concluir, e ficar dentro do tempo que foi destinado, o que aconteceu? Os estados entraram em juízo no Supremo Tribunal Federal contra a União, requerendo o ressarcimento desses valores, dessa diferença do ressarcimento da antiga Lei Candir. A matéria se estendeu durante muitos anos no Supremo Tribunal Federal, até que no ano passado houve um acordo, foi firmado, portanto, um acordo
no plenário do Supremo, coordenado por alguns ministros, especialmente o ministro Gilmar Mendes, e os governadores assinaram esse acordo. Foi feito, portanto, um acordo compacto dos governadores. E esse acordo se transformou numa lei complementar, a qual eu fui o relator, e essa lei, digamos assim, normatizou, positivou esse acordo, de modo a encerrar essa demanda em troca de um ressarcimento. Eu, pessoalmente, achei o valor aquém do devido, mas acordo, como se sabe, cada qual cede um pouco, e como os governadores, que têm autoridade política e institucional para fazê-lo, concordaram, o governo federal também, o acordo prevê o pagamento ao longo dos próximos quase 30 anos de valores a título de ressarcimento da antiga Lei Candir. Então, em síntese, o que temos hoje? Nós temos hoje uma proposta de reforma tributária que mantém o quadro atual, não incidência da tributação nova sobre exportações. Há uma previsão de um fundo, lembra um pouco a Lei Candir, que é ruim. Por outro lado, vamos dizer assim, o débito, o esqueleto, entre aspas, da Lei Candir já não existe mais como objeto de acordo. Então, nesse ponto, nós continuamos os estados mineradores e exportadores, o estado do Pará e Minas Gerais, com a mesma demanda e com a mesma dificuldade. Por isso, o mais importante, concluo por aqui, o que nós temos de esforçar é exatamente unirmos para agregar valor ao produto mineral. Nós não podemos nos satisfazer em exportar o minério bruto. Temos de dar valor a ele aqui, criar um processo de industrialização agudo, como temos já nos nossos estados, do minério fazer o aço, do aço fazer automóveis, locomotivas, temos fábricas até de helicópteros e de equipamentos militares em Minas Gerais, de automóveis, da linha branca, ou seja, temos de utilizar o minério de ferro no Brasil também, de modo que ele não seja tão somente só exportado. E pior, que não é tema do nosso debate, o professor Beluso conhece isso 1000 vezes melhor do que eu, é um caso triste, porque o minério sai de Minas Gerais, atravessa de trem até o porto de Tubarão, do Espírito Santo, entra no navio, esse navio vai até a China, chega lá, vira aço, entra no navio, volta para o Brasil, desembarca no Tubarão e chega na fábrica da Fiat, do lado da mina onde saiu o minério, aqui em Minas Gerais. Mais barato do que o aço feito na Uzi Minas, que está aqui em Minas Gerais também. Esse é o grande drama que temos. Custo da produtividade, custo do Brasil, nossos tributos, questões de natureza de infraestrutura e tudo mais, que, infelizmente, tornam difícil agregar valor ao nosso produto. Mas, minhas senhoras e meus senhores, eu peço escusas por ter de me ausentar agora em razão da votação. A minha contribuição, que é essa natureza política, continuarei como senador de Minas Gerais, no exercício do mandato, em defesa permanente de que haja um ressarcimento aos estados, especialmente Minas e Pará, dessas perdas expressivas, porque, como se a safra só se dá uma vez, esses danos têm de ser ressarcidos. Reconheço, nós não podemos coibir a exportação, não podemos punir a exportação, não podemos inibir a exportação, mas temos de pensar também na recomposição, não só ambiental, mas na alternativa econômica para esses municípios em especial, já que essas jazidas serão extintas. Aliás, Itabira, cidade símbolo da Vale, onde nasceu a Vale do Rio Doce, a atual companhia Vale, terra de Carlos Drummond de Andrade, já tem as jazidas praticamente extintas. Era o minério de melhor qualidade que havia no mundo, a famosa Mina Conceição. E, infelizmente, a cidade não conseguiu ainda identificar uma alternativa econômica. Então, esse é um drama que nós temos e teremos, e, portanto, é importante essa discussão, se não da tributação, mas um ressarcimento verdadeiro, pleno, eficaz e completo para essas exportações. Peço licença, que vou me ausentar. Mais uma vez, um cumprimento a todos os participantes, parabéns pela realização do evento e, de modo especial, minha saudação muito afetiva e de muita admiração ao professor Luiz Beluso. Muito obrigado a todos, tenham um bom evento e um bom dia. Com licença, até logo. Obrigado.